É a mesma coisa que um computador. Se a programação não estiver alinhada, esse computador não vai rodar. Ele vai ficar com aquela tela azul dando tchutchu. É isso que acontece com você quando você trava. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante para a nossa comunicação, que é como não travar quando você precisa se expressar com autoridade. Pode parecer bobeira, assim, mas os momentos em que nós temos uma maior dificuldade são aqueles momentos em que nós precisamos nos expressar com autoridade. Então, olá, seu Benedito, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Hoje eu vou trabalhar com vocês, vou trazer alguns aspectos que são muito importantes da gente considerar sobre essa questão de se sentir travada no momento em que nós precisamos nos expressar com uma autoridade. E são aqueles momentos que realmente são muito importantes, seja para a nossa vida pessoal, seja na nossa carreira, quando nós precisamos demonstrar que dominamos aquele conteúdo, aquele conhecimento. Então, vamos lá. Você pode até se perguntar, mas Val, você acredita de verdade que é possível a gente se comunicar, passar a autoridade sem travar? Mesmo que eu seja uma pessoa que fique extremamente tensa, mesmo que eu me sinta muito tímida em certos momentos, Val, a minha voz some, eu tenho manchas vermelhas pelo corpo, as minhas mãos começam a suar, eu sou uma pessoa que tenho muita tremedeira, começo a gaguejar. Se você é uma dessas pessoas que tem algum desses sintomas, alguns sinais no corpo de vocês, quando vocês precisam se expressar com uma autoridade, me avisem aí, me conte nos comentários o que acontece com vocês. Por quê? A gente precisa entender, compreender como que essas coisas acontecem. Por que essas coisas acontecem? Esses sinais, eles se tornam tão visíveis em um momento em que a gente precisa se expressar com autoridade. Tem muita gente nova chegando por aqui. Quem está aparecendo aqui na nossa live pela primeira vez, me avise. E tem muita gente nova chegando e por isso eu vou contar para vocês rapidamente quem é a Valéria Anjos, quem é a Val. Pois é, por que eu faço isso e por que eu gosto de preparar pessoas para se comunicarem com autoridade, com segurança, transmitirem clareza, superarem episódios de timidez, de branco no momento em que elas se comunicam. Vou começar falando para vocês desde quando eu era lá bem pequenininha. Eu fui uma criança com muita dificuldade de aprendizado. E essa dificuldade de aprendizado, desde lá do meu ensino fundamental, ela veio me acompanhando até o ensino médio, até a faculdade. E durante a faculdade, no último período, que eu fui ter mais clareza sobre por que eu tinha tanta dificuldade de aprendizado. Mas o nosso cérebro é uma máquina incrível, é algo assim demais. E o que acontecia? Eu percebia desde pequenininha que eu tinha essa dificuldade em escrever, em ler, em colocar o conhecimento da forma tradicional. Mas a comunicação foi um refúgio que eu encontrei para fazer amigos, para, fechar parcerias, para mostrar para as pessoas que eu não era tão burra. Eu só não conseguia escrever ou fazer uma prova e tirar um 10 sempre, mas que eu conseguia explicar aquele assunto com muita clareza. E foi por isso que eu me apaixonei pela comunicação, porque eu encontrei na comunicação uma forma de mostrar como a minha cabeça funcionava. Então, gente, desde que eu sou muito pequena, eu sempre gostei de me apresentar. Eu sempre pedia para os professores, durante o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, eu fui aquela, que incomodava tanto os professores para eles trazerem meios alternativos de avaliar o conhecimento, não deixar só para aquelas provas finais. E também eu arrumava briga com os professores, porque eu ficava lá atormentando a vida dos professores, e também com os meus colegas. Por quê? Porque a maioria dos meus colegas não gostava de apresentar. Por mais inteligente que eles fossem, eles falavam assim, não, pelo amor de Deus, você, trabalho e você apresenta. Eles não gostavam de se apresentar. E foi no meu quarto período de fonoaudiologia, bem na metade da faculdade, que eu tive uma aula com uma professora Lídia Becker. Era uma aula sobre aprimoramento da comunicação. E nessa aula eu entendi toda a ciência que estava por trás do conhecimento, da comunicação e principalmente quando nós comunicamos algo.
em todos os sentidos. O aprimoramento da comunicação, ele trata detalhadamente de toda a ciência que embasa a nossa conversa, desde as expressões orais da nossa fala até todas as expressões não verbais. Eu me apaixonei, gente, fiquei apaixonada. A professora Lídia viu que eu fiquei bem louca com essa matéria e aí ela falou assim: Val, eu super recomendo que você busque cursos fora, porque a gente vai ter essa matéria esse período, depois a gente segue com outras matérias, mas eu super recomendo que você procure, invista nisso, porque eu fiquei muito empolgada. Ali eu vi uma possibilidade real de todos aqueles meus amigos que tinham dificuldades de se comunicarem. Eu não era porque eu tinha um dom, que eu tinha nascido assim, nada disso. Era porque eu tinha entendido uma estratégia. E agora, naquela matéria, naquela faculdade, eu entendi outra coisa muito importante. Se os meus amigos aplicassem as técnicas que eu tinha aprendido, eles também iam conseguir falar bem, se comunicar com clareza, expressar bem tudo que eles gostariam. Então foi por isso que eu decidi seguir esse caminho da comunicação, de ajudar as pessoas a se comunicarem. Por meio disso eu comecei a fazer vários cursos, depois, antes de terminar a faculdade, antes de terminar a graduação, eu já era professora de oratória, então trabalhei alguns anos preparando as pessoas para principalmente provas jurídicas, então eu tive bastante experiência e depois que eu terminei a faculdade, eu apliquei para um mestrado em ciência da computação. Você vai falar assim: nossa, Val, mas o que tem a ver um mestrado em ciência da computação? Pois é, eu queria entender por que eu tinha tanta facilidade em expressar o conhecimento, em compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu sabia, mas na hora de escrever, na hora de fazer uma prova, eu tinha tanta dificuldade. E foi por isso que eu fui fazer o mestrado em ciência da computação. Lá nós estudamos muito aprofundado toda a neuropsicologia e a neurociência, porque a gente trabalha a computação como se fosse um similar ao nosso cérebro. A gente começa a entender todas as especificidades da inteligência artificial. Então, eu estudava nos livros, aplicava nos computadores e começava a coletar aqueles dados. E foi por meio desse tipo de estudo que eu finalizei o meu mestrado e eu entendi o seguinte: para que nós possamos nos comunicar com clareza, com segurança, nós precisamos organizar a concepção das ideias. Então, é a mesma coisa que um computador. Se a programação não estiver alinhada, esse computador não vai rodar. Ele vai ficar com aquela tela azul dando tchutchu. É isso que acontece com você quando você trava. Se a tua linguagem não estiver adequada, não estiver bem programada, vai dar tchutchu. E é isso que acontece quando a gente trava. Quando você fica lá toda tensa, a sua voz some, as ideias ficam extremamente confusas. Então, nesse momento eu entendi que quando nós trabalhamos a organização das nossas ideias, a organização do nosso pensamento, desde a concepção, nós vamos conseguir ter muito mais clareza, tranquilidade, segurança quando nós formos expressar a nossa comunicação e expressar a nossa mensagem. Então, foi por meio desse caminho que eu cheguei aqui e estou compartilhando com vocês esses conhecimentos, que eles perpassam toda a nossa organização cerebral. Como nós funcionamos, como a nossa comunicação, a nossa cognição funciona e qual é a melhor forma que nós vamos aplicar essa cognição, esse conhecimento, a forma como nós aprendemos na nossa comunicação. Então é muito importante a gente ter clareza sobre isso. E o mais importante é a gente identificar que existe algo antes de uma comunicação assertiva, de uma comunicação clara e eficaz. E quando a gente fala sobre travar, a gente precisa identificar alguns aspectos. E o aspecto que eu quero focar com vocês hoje aqui é o medo. Por quê? O medo, ele é uma emoção primária. Todos nós sentimos medo. E a gente precisa se conhecer, se observar para entender o seguinte: quando eu tenho medo de me comunicar com clareza, com assertividade, com autoridade, o que tem por trás desse medo? A gente precisa fazer essa autoavaliação para a gente gerenciar o nosso funcionamento. O que tem por trás do meu medo? A gente precisa entender o papel desse medo na nossa comunicação e na nossa expressão.
principalmente quando nós estamos assumindo uma posição de autoridade. Vocês já pararam para pensar por que é tão difícil a gente se expressar com autoridade? E aí a gente vai voltar e pensar o seguinte: quando nós nos expressamos com autoridade, com assertividade, nós temos muitos bloqueios. E esses bloqueios, eles vêm de onde? E é isso que eu quero falar com vocês. Esses bloqueios, eles vão bater diretamente numa tecla chamada aceitação. Desde os tempos primitivos, o medo, ele está presente. Ele é um dos nossos instintos. Ele faz parte desse instinto. E a aceitação faz parte de um instinto de sobrevivência. Quando nós sentimos que não seremos aceitos em um determinado espaço por uma determinada pessoa, nós vamos começar a sentir o quê? Medo, rejeição. E qual é a sensação? O que eu penso instintivamente, não conscientemente, instintivamente a gente pensa, cara, se eu não for aceita, eu vou morrer. Porque lá no tempo que a gente vivia nas cavernas, era isso que acontecia. Se a gente não fizesse parte do grupinho, da galera, o que acontecia? Via um bichão grande lá e comia a gente. Então, a gente precisa ter muito claro, de uma forma muito consciente, por que nós travamos, por que o medo nos trava quando nós precisamos nos expressar com uma autoridade. O que acontece? É aceitação? Nós somos criados, infelizmente, num mundo onde nós, principalmente nós mulheres, nós somos treinadas a aceitar. A gente tem que ser recolhidinha, a gente tem que ser fofinha, a gente tem que ser queridinha, a gente tem que ser tudo a gente sabe, nossa, tem que ser muito fofa, porque senão ninguém vai gostar de você, minha filha. Nós somos treinados para isso, é um mindset que existe em nós. Então, quando nós estamos em uma posição, em um alto escalão dentro de uma empresa, ou quando nós queremos escalar uma posição de gerência, por exemplo, o que eu mais encontro de dificuldade nas minhas alunas é: Val, eu não consigo dar uma ordem, eu não consigo passar autoridade. E o que custa para uma pessoa, para uma mulher, quando ela não consegue falar com uma autoridade? Isso custa para ela o cargo de gerência. Por quê? As pessoas vão reconhecer, às vezes, o posicionamento, o lugar que ela ocupa, mas elas vão ser incapazes de reconhecer uma voz de liderança naquela mulher. Então, quando nós nos expressamos com uma autoridade, nós vamos despertar essa sensação. Cara, a gente pode confiar na fulana, é seguro estar com ela. Por quê? Porque tudo nela inspira essa segurança. É uma pessoa que fala com clareza, com assertividade, ela passa autoridade, ela sabe do que ela está falando. Porque não adianta nada a gente ter um caminhão de conteúdo se na hora de expressar aquele conteúdo nós não vamos conseguir transmitir clareza. E isso custa muito pra gente. Isso custa muito. Pode ser anos que você fica na mesma posição, imaginando, querendo, sonhando com um cargo maior, com algo maior, e você se pergunta, cara, mas por que não acontece comigo? Você já imaginou, você já percebeu, você já observou que isso pode estar relacionado diretamente à forma como você comunica? Que você não tem uma comunicação assertiva? Que você trava quando você precisa ser assertiva? E isso te desqualifica naquele cenário profissional, pessoal? Então é muito importante a gente entender qual é o mindset que existe aqui dentro. Para que a gente foi treinado? E quando a gente entende esse aspecto, nós vamos conseguir... Oi, meu amor. A minha sobrinha. Quando nós identificamos qual é o medo que nós temos e qual é a reação, a forma como nós falamos, ela fala assim com a vozinha muito fofinha, sabe? Eu queria tanto que você fizesse isso, que você fizesse aquilo. Então, é uma voz que não passa autoridade. Olha, você pode, por favor, chegar amanhã às 8 horas da manhã, que eu preciso que você esteja aqui para realizar isso, isso e isso.
É muito diferente quando nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que transparece autoridade. A gente faz sem medo. Agora, mesmo que a pessoa seja o seu subordinado, se você passa uma mensagem de uma forma que não é assertiva, essa pessoa ela vai ter medo, ela não vai ficar 100% seguro em seguir aquilo que você está falando. Então, a gente precisa muito ter essa consciência, essa clareza do que custa para nós. Tá, Val, e por onde que a gente começa? A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele nos sabota. O nosso cérebro busca sempre uma região confortável, ele busca segurança, tranquilidade, ele não quer se expor, ele não quer gastar mais energia. Então, nós temos que pensar o seguinte, lembra lá daquele exemplo que eu já dei para vocês do nosso cérebro trino? O nosso cérebro ele é dividido em 3 regiões. A primeira é a região que a gente chama de reptiliana, que é a mais primitiva, que está relacionada aos nossos instintos, o medo, sabe? A gente sempre tá ou com medo ou você reage a esse medo de uma forma agressiva. Então, é esse cérebro mais primitivo. Depois a gente tem um cérebro mais emocional, que é a parte mamífera que a gente chama, é o reptiliano, o mamífero e o neocórtex, que é o mais racional. Quando nós estamos falando de medo, nós estamos falando dessa região mais primitiva. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tende a correr da dor em busca do prazer. Então, é por isso que a gente procrastina, por isso que a gente tem dificuldade em tomar decisões importantes. Por quê? Porque a gente não quer sair da zona de conforto. O nosso cérebro não quer que a gente gaste mais energia. A gente quer ficar ali, naquela posição confortável durante anos e anos. Só que isso tem um preço, isso tem uma consequência para a nossa vida, para a nossa carreira, para as pessoas que nos cercam. Então, a gente precisa ter muita clareza de como que a gente vai negociar com esse cérebro. Como assim, Val? Sim, para você superar essa trava, para você não travar mais quando você precisa se expressar com autoridade, você precisa identificar algo que é muito importante. Você vai precisar negociar esse caminho que o medo faz dentro de você, no seu cérebro. Então, para que a gente negocie, quando nós negociamos, quando nós identificamos qual é o caminho que nós precisamos trilhar, nós vamos alcançar algo que eu chamo de liberdade. A gente vai ter liberdade de expressão. A gente vai conseguir se expressar com tranquilidade, com liberdade, sem ter medo, sem o medo estar ali te prendendo, te segurando. Então, a gente precisa entender qual é o caminho, qual é a trilha que esse medo está fazendo dentro de você. Por onde que começa? É por aceitação? De quem você tem medo de não ser aceito? É um medo que está relacionado a um ambiente ou a uma pessoa? É uma pessoa específica que te deixa num estado de extrema vulnerabilidade, que você treme, que você sua, que você sente que é incapaz de controlar o próprio corpo? Quando nós identificamos esses aspectos, a gente vai conseguir fluir com muito mais tranquilidade e principalmente nós vamos conseguir ressignificar esse medo interno com relação à nossa expressão. Então, tudo vai fluir com muito mais tranquilidade. Nós vamos ter a nossa liberdade de se expressar com uma autoridade. Mas existe um caminho que a gente precisa trilhar para identificar e superar esse medo, essa insegurança, essa trava. A gente precisa negociar com o nosso cérebro. Val, e como que a gente negocia com esse cérebro mais primitivo que dá tanto medo, que dá tanta insegurança? Para a gente negociar, a gente precisa se observar, a gente precisa sentir, a gente precisa identificar. Nós precisamos voltar para o momento aonde aquela insegurança, aquele medo começou. A partir do momento que a gente identifica de onde está vindo esse medo, nós vamos conseguir trilhar esse caminho. E depois que a gente trilha esse caminho, a gente consegue superar esse medo. Então, para que a gente consiga trilhar esse caminho, a gente precisa fazer o quê? Colocar a mão na massa. Não tem como a gente sentar e esperar que aconteça uma mágica
e que de um dia para o outro a gente vai conseguir se expressar com clareza, com tranquilidade, que a gente não vai travar mais, que as nossas ideias vão permanecer organizadas. Não, a gente precisa colocar a mão na massa. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Por onde que a gente começa a realmente exercitar e colocar a mão na massa, Val? Bora lá? Por uma técnica muito simples, que eu chamo de propiocepção. Como assim, Val? A propiocepção é uma percepção que nós temos acerca do nosso próprio corpo. E por que ela é tão importante? Nós só vamos conseguir superar o nosso medo de uma forma genuína, nós só vamos conseguir identificar aquilo que nos trava e que faz com que a gente não consiga se expressar com uma autoridade quando nós formos capazes de nos perceber. E essa percepção, gente, não é uma percepção superficial, é uma percepção profunda. Por isso que é um exercício que parece simples, mas não é fácil. A gente precisa se concentrar e por isso que eu falei para vocês, a gente precisa querer falar com uma autoridade. Então você vai se observar e você vai entender cada ponto do seu corpo. Por que existe alguns momentos que a sua postura fica muito caída e você fica extremamente recolhida, falando com uma voz para baixo? Por que isso acontece? Se você não se observar, se você não perceber, você não vai identificar qual é o caminho desse medo dentro de você. E quando você é incapaz de identificar qual é o caminho desse medo, você também vai ser incapaz de superar esse medo. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar como o nosso corpo se comporta. Um beijo, Lenira! Como que o nosso corpo se comporta em um momento que eu preciso expressar com clareza uma ideia, um conceito, quando eu preciso mostrar para as pessoas aquilo que eu domino, a minha área de conhecimento. Então, Val, por onde que eu começo? Eu quero que vocês façam um exercício de raio-x. Observe como o seu corpo reage, desde os pés. A propiocepção é um conjunto de sensores que nós temos no nosso corpo inteirinho. Esse conjunto de sensores, ele nos dá a resposta de como o nosso corpo está reagindo naquele determinado momento. Então, eu quero que vocês percebam desde os pés e entendam por que o meu pé fica assim quando eu preciso falar e expressar autoridade. Tem gente que fica virando o pé. Por que as minhas pernas tremem? Qual é a organização que as minhas pernas têm? E os meus joelhos? Nossa, eles ficam tão rígidos. Como que eu sento em uma reunião quando eu preciso transmitir autoridade? Como que a minha coluna fica? E a minha barriga fica recolhida? Me dá dor de barriga? Quais são os sinais que o medo vai dando no meu corpo? A minha respiração fica ofegante? Os meus ombros ficam extremamente tensos, que a minha voz nem consegue sair? A boca seca, os olhos ficam arregalados. Você dá todos os sinais de que você está num momento de desespero. A propiocepção, ela vai realmente ir te mostrando o passo a passo. Você vai conseguir identificar exatamente como o seu corpo se comporta em um momento que você precisa passar clareza, segurança e principalmente autoridade na sua comunicação. Todos esses sinais que a propiocepção vai observando, vai analisando, eles são frutos de um medo. E esse medo vem da onde? É da aceitação? É o medo de não ser aceito? Esse medo de não ser aceito é um medo inconsciente? Da onde que vem esse medo? Quando nós fazemos o caminho interno, que é o que a gente chama na computação de engenharia reversa, nós conseguimos chegar na chave do nosso problema. E é por isso que é tão importante eu estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento. Porque é muita gente falando de medo, é muita gente prometendo muitas coisas com relação à comunicação, mas poucas pessoas entendem da linguagem como uma fono entende. Nós passamos anos estudando linguagem e todas as funções mentais que estão
voltadas e envolvidas na linguagem. Então, quando nós propomos exercícios, é um exercício muito pensado. Quando nós propomos práticas, são práticas muito pensadas para aquele problema. O que eu vejo muita gente fazendo é Ctrl+C, Ctrl+V em exercícios básicos. As pessoas simplesmente acham que é você colar um exercício que vai funcionar para todo mundo. Não. E aí você faz uma vez, faz 2 vezes, é um band-aid, funciona 1, 2 vezes. Mas quando você menos espera, a raiz do problema, ela volta. A maioria dos profissionais que não estão relacionados à linguagem, como os fonoaudiólogos estão, não tem esse conhecimento de base, eles vão propor um band-aid. Você faz aquela técnica, mas a raiz do problema, ela não vai ser eliminada. Então, eu convido vocês a fazerem a engenharia reversa do medo de vocês. O que está travando? Por que trava? Da onde que surge esse medo? Porque quando nós conseguimos dar esses passinhos para trás, nós vamos identificar exatamente o que acontece dentro dessa máquina fantástica que é o nosso cérebro. E depois que você entende como você vai dominar a sua linguagem, a sua comunicação, a organização dos seus pensamentos, não tem mais medo que te segure, não tem medo que te trave. Por quê? Porque você já entendeu como que é o código da sua mente, como que ele funciona. É a linguagem que domina tudo. Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza e entendam que vocês têm todas as habilidades que vocês precisam para falar com clareza, com segurança, sem travar e expressar autoridade naquilo que vocês querem. A única coisa que a gente precisa fazer é descobrir as ferramentas certas. A gente precisa entender que existe um caminho para a gente traçar, mas existem também as ferramentas certas que nós vamos precisar aplicar para que no momento em que eu precise me expressar com autoridade, com segurança, com tranquilidade, eu faça isso sem sofrer, sem travar, sem, estar mergulhada num estado de timidez. Você tem tudo que você precisa para se expressar com segurança e autoridade. Você ainda só não descobriu as ferramentas certas para que você aplique essa expressão, essa comunicação da melhor forma possível. Então, hoje eu trouxe essa questão para vocês. Como que a gente explora ao máximo a nossa propriocepção? Vocês sabem que eu estou sempre ali no direct respondendo as mensagens de vocês. Combinado? Um beijo no coração de vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus. Tchau, Cirleia, já tô finalizando. Um beijo para vocês, pessoal, uma ótima noite, fiquem com Deus. Tchau!